étnicas, enfim, toda essa diversidade do mundo, eu aprendi que o desenvolvimento seguro de uma criança não depende do gênero dos pais. Sabe por quê? Não depende da constituição orgânica, genésica, do masculino e do feminino. Um espírito, para evoluir, para crescer, para ter uma educação sólida, ele precisa de pessoas saudáveis psicologicamente. Pessoas que sejam seguras. Pessoas que sejam referências. Isso não tem nada a ver com gênero. Porque você encontra dentro de casais héteros, homens alcoólatras que agridem suas esposas, não é? Mulheres, muitas vezes, displicentes, enfim. A questão do gênero não garante o caráter e não garante uma educação efetivamente que acolha, que instrua, que oriente, que aponte uma direção. Então, essa teoria de que se precisa de uma referência masculina ou de uma referência feminina, ela é falsa. Nós precisamos de pessoas saudáveis, ética e moralmente, independente do gênero. Pessoas que acolham, pessoas que sejam amorosas, pessoas que sejam referências, pessoas que sejam um porto seguro, para que a criança possa navegar pelo mundo e voltar sabendo que tem onde atracar o coração. Isso é fundamental. Quando eu sou convidado para falar nesse encontro sobre a diversidade familiar pela ótica reencarnacionista, eu encerro a minha participação propondo uma reflexão. Se Deus propõe, dentro da logística dos planejamentos familiares, a encarnação de realidades evolutivas tão diferentes, é porque Ele está propondo para nós um aprendizado muito significativo que fará diferença no nosso caminhar espiritual. Rejeitar um filho, rejeitar uma filha, rejeitar aquele que é diferente, evidencia que nós não estamos ainda compreendendo o sentido da vida. E o sentido da vida é o amor. Fora do amor, não existe vida. Fora do respeito, não existe relação. E nós não podemos nos esquecer que na roda da reencarnação, nós passamos pelas experiências necessárias ao processo evolutivo. Um dia, um jovem homossexual me procurou e me perguntou assim, me disse assim, eu gostaria muito de conversar com Deus, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele. E eu disse assim, mas qual é a pergunta que você quer fazer? Eu quero perguntar para Deus por que eu sou assim. Ele tinha dificuldade de se aceitar e procurava, através de um comportamento exagerado dentro de casa, porque ele não queria aborrecer o pai e a mãe, revelar aquilo que ele não era. Ele cresceu com desejos suicidas, estado emocional desequilibrado, consequentemente, as portas para as influências espirituais, processos obsessivos dolorosos estavam abertos. Hoje ele está bem, já consegue lidar e ter um olhar diferente para si mesmo. Mas uma outra pessoa me procurou e disse assim, o que nós temos para ensinar a Deus para esses homossexuais? E eu respondi dizendo assim, nós não temos nada a ensinar, não, nós temos que aprender. Tolerância. A gente acha que tem a solução para os outros e nos preocupamos com os outros. Quando a vida nos mostra, se nós tivermos um pouco de humildade, dentro da sabedoria divina que se expressa nessa diversidade, nesse jardim com flores absurdamente diversas umas das outras. Se nós formos um pouco mais humildes, nós aprenderemos com tudo que está dentro, que está à nossa volta, principalmente dentro da nossa família. Então, que sejamos criaturas humanas, que nós somos criaturas humanas, espíritos tendo uma experiência humana, mas que sejamos mais humanizados. Muito grato pela oportunidade, Vilmar, Flávio, que está aí segurando, né, não está deixando nem inventar para não sair do ar a live.
o meu beijo carinhoso para Caxias e o meu beijo carinhoso para Rio Grande. Eu espero, depois da pandemia, quem sabe retornar a Rio Grande. Tive experiências muito prazerosas aí, em Caxias também, foi muito bom, já estive aí algumas vezes. Um grande abraço. Gratidão imensa, nossa. Agora vamos precisar de muito tempo, Flávio, para digerirmos tudo isso que a gente acabou de escutar. Mas é com essa inteireza que nos toca a alma, que nos toca o pensamento e principalmente as nossas atitudes, que a gente acolhe uma exposição tão densa para tempos tão extremos. Por isso, tão necessária uma fala com essa contundência de um espiritismo que dialoga com as questões do nosso tempo, desse tempo. É de Rio Grande que tem uma questão da professora Kelly, que é presidente da Casa Espírita Nova Esperança, e ela também está lhe parabenizando, enfim, mas ela é evangelizadora. Então, ela traz uma pergunta assim: Adeilson, como acompanhar essa modernidade do mundo sem deixar de preparar um bom cidadão, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, etc. Né? A relação dessa questão da modernidade e dessa questão das três dimensões que você trouxe ali, emocional, espiritual e intelectual. Bom, em primeiro lugar, o meu abraço carinhoso, né? Obrigado pela pergunta. Os valores éticos morais, eles são imperecíveis, eles são para todos os tempos. Então, eles não mudam. Os ensinamentos de Jesus, Jesus nunca pregou para corpos, né? Ele pregou para espíritos imortais. Então, a gente vai desencarnar, vai voltar, e a mensagem dele está aí, porque é uma mensagem imperecível. E os valores éticos morais da mesma forma. É muito importante que, na lida com, nesse trabalho como educadora, né, que ela exerce dentro da seara espírita, nós compreendemos e olharmos para Jesus no exemplo que ele deu quando ele veio à Terra, ele veio ao nosso mundo falar numa linguagem acessível, que aí a gente ainda não compreendeu, porque somos muito atrasados e ignorantes. Mas ele veio contar histórias, ele veio trazer a mensagem do Evangelho contextualizada para a nossa realidade. Então, quando eu lido com uma criança, quando eu escrevo um livro infantil, ou quando eu escrevo um livro para adolescentes, são 92 livros, viu, Vilmar? 92. 92, né? Eu procuro adequar minha fala numa linguagem pedagogicamente adequada, para chegar no coraçãozinho da criança. Então, a tecnologia, isso tudo que é desafiante para nós, que acaba nos desafiando, acaba tendo um efeito que assusta, porque nós não sabemos lidar e usar a tecnologia a nosso favor. Então, deixa eu só te contar uma coisa que aconteceu comigo rapidinho. A semana passada, eu tenho uma adolescente que mora em Vinha del Mar, no Chile, que eu atendo, porque a tecnologia permite que eu atenda pessoas de todos os lugares hoje, né? Isso é muito bom. E as nossas sessões são às terças-feiras, às 19 horas. Ele mora no Chile. E ele chegou a hora da sessão, eu envio o link, eu trabalho pela plataforma Google Meet, abri o link e ele estava com uma cara emburrada. Ele tem 14 anos. Estava bravo, muito bravo. Estou dando um exemplo, tá bom? E eu falei assim, mas o que está... E ele sempre muito acessível a mim. O que está acontecendo com você? Não, é que eu estava jogando e a minha mãe me fez parar para poder falar contigo, tal e tal. Eu falei, mas tu não quer falar comigo? Ele falou, não, eu quero, mas eu queria jogar também. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, projeta o jogo aí na tela, compartilha comigo o jogo, tu vai jogando e a gente vai conversando. Pode ser? Ele arregalou os olhos e não acreditou, né? Eu, o psicanalista, dizendo para ele começar a jogar numa sessão psicanalítica. Posso mesmo? Eu falei, claro que pode. Ele abriu a tela, aí ele preparou o jogo, ele tinha que ter um personagem, esse personagem tinha que ter algumas habilidades para enfrentar as fases do jogo. À medida que ele ia pegando as habilidades para o personagem, eu ia perguntando quais eram as habilidades que ele tinha e que ele manifestava na escola. Qual era o superpoder nele na escola? Quem era o big boss que ele ia ter que enfrentar na escola? Ou seja, quem era o professor mais chato, a professora?
Enfim, ele foi jogando e eu fui trabalhando, observando as fases do jogo e trazendo o contexto emocional dele. Então, eu usei a meu favor a tecnologia. Ele se apaixonou mais ainda por mim. E durante a sessão, a mãe dele entrou no quarto e viu que ele estava com a tela. E já derramou um caminhão na cabeça dele. Cadê o Adeilson? Não sei o quê. Aí ele diz aí, Adeilson, fala alguma coisa aí para minha mãe ouvir. Aí eu falei o nome da mãe dele, calma, eu estou aqui com ele, a gente está desenvolvendo as habilidades dos personagens e as habilidades dele. E ele, que era um garoto que tinha dificuldade com disciplina, eu disse para ele vencer a fase do jogo, ele precisava cumprir as regras do jogo, ter disciplina. E ele precisava perceber o quanto era importante ele ter disciplina na escola também. Então, estou dando esse exemplo prático, real, que foi algo que eu vivi para a nossa educadora. Ela me perdoe que a idade está pesando, eu esqueci o nome dela. Mas vai aí o meu abraço. É isso. É adaptar, é usar a favor, né? Muito bem. Nós temos mais a Letiane, que está conosco na sala. Temos Alexandre Cólvora, de São Lourenço do Sul, também está enviando um abraço, parabenizando pela excelente palestra. Enfim, tem várias pessoas aqui que estão irmanadas conosco neste momento. Mas a Letiane quer te fazer uma pergunta. Letiane, pode abrir o microfone e perguntar para o nosso expositor Adeilson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Letiane. Muito Tudo boa bem, a tua obrigado. palestra, primeiramente, né? E, na verdade, assim, eu passei por uma situação ontem, até no trabalho, né? Eu sou enfermeira, Deilson, o Vilmar, acho que o Flávio já sabe. E fiquei pensando, assim, né? Uma coisa que eu penso, às vezes, alguns problemas chegam, né? Até mim, assim, eu fico pensando isso. Nossa, como eu queria mostrar o espiritismo para as pessoas para poder resolver tantas coisas na vida delas, assim, né? Porque eu acho que a gente enxerga algumas coisas que para alguns é problema, para nós não é, né? Porque a gente tem toda uma outra visão de ressignificar as coisas, né? E internou uma paciente trans e ela não conseguia falar, ela só chorava. Ela era casada há 9 meses e ela descobriu na internação que estava com HIV e ela muito sofrida, assim, né? Porque a família, ela disse que desde que ela resolveu falar, né, que seria trans, ela não teve aceitação da mãe, do pai e não teve dos irmãos também e foi um pouco abandonada, assim. E aí, ontem, na internação, o esposo dela deixou ela, né? E ela só me perguntava, assim, o que ela faria para ela poder ser aceita, né? 30 anos. Porque há mais de 15 anos já ela lutava, né? Contra essa autoaceitação. E depois que ela se autoaceitou, ela ainda continua sem aprovação da família, e que isso é uma carga muito grande para ela, né? Até chamei a minha colega psicóloga para intermediar essa situação, né? Porque realmente, assim, eu acho que deve ser muito difícil para as pessoas, né? Eu, durante a faculdade, eu trabalhei com essa temática por um bom tempo num grupo de estudos, né, que falava sobre diversidade de gênero, né? E para mim é algo muito natural, assim, né? Mas como tu passar isso para os familiares, né? Uma vez que a gente também não tem contato com essas pessoas e eu acredito assim, né, enquanto pais, né, hoje, depois que eu entrei para o espiritismo, eu acho que a cada dia eu tento pensar qual a minha missão com meu filho, né, independente da escolha sexual dele, digamos assim, né, e eu acho que é tão mais simples, né, se a gente só pensar que a gente veio para cá com uma missão de ajudar na evolução de um outro espírito, né, sem preconceitos, sem julgamentos, né? Que a gente ajude os nossos filhos na missão ao qual eles vieram, né? Porque o que muitas vezes a gente também não enxerga é que, ao mesmo tempo que a gente recebe eles para ajudarmos, né? Eles também servem como uma ajuda para a nossa evolução, né? Uma pena que nem todo mundo consegue enxergar dessa forma. Então, minha pergunta para ti, Adeilson, é de que forma, né? A gente despertar, né, esse sentimento nas pessoas, né, de
de empatia, digamos assim, né? E de aceitação da diversidade, né? Porque eu acho que nem era para ser tratado dessa forma, né? Como pessoas diferentes, não concordo assim com isso, né? Porque o que foge do normal, que é imposto pela sociedade, é anormal, não concordo com isso, né? E como trabalhar isso, né? Por exemplo, até mesmo dentro da minha profissão, né? De como... Aí acabou que a gente até acionou pela Secretaria da Saúde a presidente da representação dos LGBTs, né? Aqui na cidade, para ajudar nessa situação. Bem, em primeiro lugar, eu preciso esclarecer que não existe escolha. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser trans. Se ela pudesse escolher, ela não escolheria, porque não estaria passando pelo que ela está passando agora. Então, não é uma questão de escolha, é uma questão de condição. E isso precisa ser falado, né? E essa oportunidade que estão me dando de estar aqui falando sobre esse assunto é a oportunidade da gente dizer que, repetir a fala de Jesus, né? Tudo aquilo que fizeres a um daqueles pequeninos é a mim que estarás fazendo. Preto, branco, gay, pobre, lésbica, trans, são pequeninos. É a nossa ignorância que tem esse olhar adoecido para eles. Não são eles que são diferentes e esquisitos, é o nosso olhar que é adoecido. O que acontece é que quando uma pessoa trans, um gay, uma lésbica, seja lá qual for a condição e a orientação sexual, ela já sabe que enfrenta o preconceito da sociedade. O olhar adoecido da sociedade a gente aguenta, mas o olhar adoecido da família é peso de morte. Então, quando um pai e uma mãe rejeitam um filho, quando a família rejeita, é algo terrível, né? E eu preciso também comentar, sabe, Letiane, que nós projetamos nos outros as sombras que nos caracterizam. Então, a maioria das pessoas tem conflitos na área sexual e tem práticas muitas vezes inconfessáveis. A diferença é que alguns assumem a sua condição e outros não, representam papéis. Mas o próprio Freud dizia que mais de 90% dos homens, não é, das criaturas humanas são conflitadas sexualmente. E isso é uma grande realidade. Eu não tenho como modificar, e se eu pudesse atender essa moça, se ela me procurasse, eu atenderia ela de graça, para acolhê-la. Para dizer a ela que ela não vai conseguir, nem eu aqui, Letiane, trazer uma fala. A tua pergunta foi nesse sentido, como é que eu faço para mudar a compreensão dos outros? Eu não tenho o que fazer para mudar a compreensão dos outros. A libertação da ignorância é um processo que se dá pelo despertar da consciência, né, de que nós somos seres humanos iguais, e que não é com quem eu me deito que foge o meu caráter, a maneira como eu me deito, mas a maneira como eu trato as pessoas, de uma forma geral. Então, eu diria para ela, e ajudaria e trabalharia com ela, a mudança do olhar dela para as pessoas. Porque dentre os iguais, ela vai ser muito bem aceita, vai ser amada e vai ser querida. As experiências dela podem ter sido dolorosas até agora, mas ela pode vivenciar experiências maravilhosas e se firmar como mulher bela, porque o feminino está na alma, o sensível, né? Se manifesta também na beleza exterior, ou na beleza singular que cada um tem a própria, mas está na alma, né? E ela pode brilhar muito se ela tiver uma orientação segura. O grande perigo num país preconceituoso, né? Olha, eu não gosto nem de falar, porque é muito triste o Brasil, é muito atrasado. O terrível é que o número de garotos e garotas trans que se suicidam é muito grande, que se entregam à prostituição, porque tem os héteros saudáveis que vão corromper os garotos e as garotas trans. Ninguém sabe, porque eles fazem escondido, né? E eles se entregam às drogas, ao álcool, à prostituição, para poder sobreviver. Porque os conflitos e os dramas que se vivem interiormente, pela rejeição da família, né? Pela perseguição da sociedade, são insuportáveis. Então, mas há sim caminho, há esperança, há caminhos maravilhosos. A minha filha está muito feliz,
Hoje eu estou muito feliz. A minha filha hoje mora em Berlim, trabalha numa multinacional. Há 3 meses atrás foi promovida como chefe de setor dessa multinacional. Eu estou me preparando no ano que vem para Berlim passar 1 mês, 2 meses com ela lá. Então, existem caminhos, sim. São todos que vão para Berlim? Não, eu reconheço que a condição dela é especial. Mas existem caminhos, sim. Esses caminhos começam dentro de nós, no amor que a gente pode ofertar e o acolhimento também. Existe esperança mesmo. A sua fala hoje é sinal de muita esperança para todos nós, né? Principalmente nesses tempos que nós vivemos com tantas fobias. Uma fala como essa, ela faz aquilo que o Paulo Freire dizia, né? Ela traz a esperança ativa, a esperança com luta, a esperança que gera movimento. Então, aqui, como trouxe a esperança para Luciane Lemos, que disse que o respeito são fontes preciosas para a fraternidade de um novo tempo. A professora Kelly disse que são tantas influências que nós, pais e educadores, ficamos, às vezes, com medo de não conseguir agir de forma correta. Enfim, vários outros elogios. Eu gostaria de, antes de devolver a palavra para o nosso presidente da casa, Flávio, para suas considerações, depois fazer um encaminhamento, né? A gente continuaria aqui a noite toda, um tipo de conversa dessa, instrutiva, densa, formativa, ela serve, mas a gente tem que respeitar também, porque está trabalhando com a gente, para Jesus, obviamente, mas conosco no sábado de noite, deixando o nosso sábado e o nosso final de semana bem melhor, né, Flávio? Eu devolvo para ti a palavra com o coração cheio de gratidão. Sabe, Adeilson, que há várias formas de dores que nós todos portamos e somos portadores. Compartilho. Hoje eu estou em luto por familiares, amigos também, que tomei notícias agora durante o evento. Mas eu vejo que há outras dores que estão sendo silenciadas e há, né, uma urgência que nós, atores ditos espíritas, instrumentados pelo bisturi que o ensino espiritual nos coloca num posto diferenciado, tenhamos coragem de ventilar, né? Melhor do que ventilar, pôr no mais alto do velador e expor, né? E sem fazer defesa, é esclarecer. Essa semana, até numa fala, eu digo, olha, as pessoas estão sedentas de esclarecimento, de esclarecimento. E eu acho que essa pauta, nós estamos num desafio que é manter esse canal da Casa da Redenção, a gente está incomodando muita gente, mas com esse olhar, porque eu acho que o nosso movimento está sedento de mudanças na abordagem, porque senão eu aprendi com a minha família que a gente fica só recitando. Questão número tal, né? Questão número tal, 625, Jesus, o modelo. Tá, e nós vamos ser o modelo quanto? Né? Então, é esse desafio que a gente está enfrentando, assim, eu acho que é um tempo, eu estou muito aceso, né? Que nem disse, com luto, mas muito aceso porque é o momento. Eu acho que a pandemia nos convocou para, desta forma, talvez menos dolorosa do que ir no centro espírita e que às vezes não atende às necessidades das pessoas, porque nós que estamos não sabemos lidar com esta apresentação. Então, assim, gratidão, rogo ao Senhor de bênçãos que continue acendendo a tua consciência, porque é este sal que a gente quer ver na Terra. Porque senão a gente fica no monturo, não serve para nada. Mas quando a gente ousa realizar, eu fico muito feliz. Assim, claro que às vezes a gente fica beirando a insanidade, porque tu vai dar o passo que não está no compasso dos outros. Ainda bem. Então, eu vejo assim, a Casa Espírita, nós estamos nessa experiência, aconteceram N situações,
e eu estou cada vez mais convicto que é por aqui. Então, é incomodando o Adeilson, incomodando fulano, ciclano, para que compartilhe, porque o melhor de tudo, Adeilson, é que fica o registro. Então, se alguém vem, eu digo, olha, assista isso. Tu quer, eu te mando o link. Porque daí terminou, porque é a especialidade e a necessidade das pessoas. Porque se a gente diz, a gente vai achismo. E se um profissional da área, então eu te agradeço, falaria 3 dias, 3 anos, porque o mais importante que eu aprendi com a doutrina dos espíritos, que nós somos as estrelas do Senhor. Ele nos ama incondicionalmente. Não importa se a gente é mais, menos, se é da esquerda, se é não importa, ele nos ama, é incondicional. E é coisa que nós temos que aprender, né? Então, às vezes, assim, a gente fica... Nós estamos descobrindo, por exemplo, hoje foi um bom dia, nós já descobrimos que sábado é um excelente dia para ter atividades importantes na Casa da Redenção. O acesso que as pessoas dão, que parece pequeno, mas a replicação depois... Então, assim, a gente está descobrindo junto. Mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço. Deus Obrigado. te abençoe. Amém. Vilmar, tudo. Está fechado o microfone. Nós passamos, aproveitando, abusando um pouquinho da boa vontade, para fazer a prece de encerramento, o Adeilson fazer para nós. Desde já, você tocou nos nossos corações e gratidão. Eu quero rogar nesse momento, né, no encerramento desse nosso encontro, por todos os papais, mamães, por todos os garotos e garotas que estejam enfrentando esse momento delicado em que a rejeição possa se manifestar dentro das relações familiares. Suplicar aos espíritos superiores que possam amparar esses jovens, adolescentes, que porventura se encontrem tateando na escuridão da rejeição familiar. É uma dor difícil de suportar, mas nós sabemos que dentro desse contexto de dor existe uma proposta educativa, principalmente para nós outros, para que nós possamos transformar o nosso olhar, que a tua amorosidade, Senhor, possa se manifestar na nossa consciência, que tenhamos um olhar mais acolhedor, mais evangelizado, menos julgador, e que possamos, de alguma forma, ser instrumentos da tua paz. Que dentro de nós se estabeleça a consciência, pelo teu evangelho, de que a beleza do amor de Deus se manifesta na beleza da diversidade da criatura humana, da família humana, os espíritos filhos de Deus, que se encontram matriculados na escola chamada Terra, para o aprendizado e para o crescimento. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, estendendo a tua mão amorosa sobre todos nós, em todos os instantes das nossas vidas. Assim seja. Assim seja.